Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre um dos pacotes mais importantes para quem quer trabalhar com ciência de dados, certo? É justamente o NumPy. Vamos lá? Gente, assim, o NumPy ela é uma biblioteca para processamento de dados numéricos, certo? E a gente vai estar usando bastante o NumPy juntamente com Pandas para trabalhar com arrays muito grandes, certo? Mas por que o NumPy virou esse pacote tão querido pelos cientistas de dados, né? De novo, o NumPy ele foi feito para ter um ótimo desempenho em arrays muito grandes, o que condiz com o boom na produção de dados que a gente está vivendo, certo? Nesse slide, a gente pode ver a comparação simples, certo? Do desempenho do NumPy e do Python puro com listas, certo? Mais à esquerda, nós temos um vetor NumPy com 1 milhão de posições, certo? E, sim, em seguida, todos os elementos desse vetor estão sendo multiplicados por 2 e 10 vezes, tá? No lado direito, nós temos a mesma coisa, mas utilizando as listas do Python, certo? Então, veja aqui embaixo, nesse tempo total, que a diferença é gritante, certo? Em geral, as operações no NumPy são cerca de 10 a 100 vezes mais rápidas do que no Python puro, certo? O ND-Array, que a gente vai estudar mais a fundo daqui a pouco, ele é a principal estrutura do NumPy e é uma forma de agrupar dados homogêneos e n-dimensionais, certo? Então, são essas as estruturas que vão nos prover basicamente a velocidade nas operações com o NumPy, certo? Nesse slide aqui a gente vê como é que podem ser feitas as operações entre dois arrays do NumPy, certo? Como multiplicação por um escalar, então soma de dois ND-arrays, divisão de dois ND-arrays e por aí vai. No primeiro caso, na multiplicação por escalar, né, todos os elementos eles vão ser multiplicados, todos os elementos do ND-array vão ser multiplicados pela escalar propriamente dita. No segundo exemplo, que são operações como soma de dois ND-arrays, multiplicação e por aí vai, o array ele é somado, multiplicado, elemento a elemento, certo? Então, assim, vamos parar com os slides por aqui e vamos partir para a implementação no Colab, certo? Eu vou repetir o código dos slides só para vocês verem executado aqui no Google Colab que a gente dedicou para esse vídeo, beleza? Beleza, gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre os ND-arrays, certo? Mas como é que a gente cria esse ND-arrays, né? Assim, para criar esses ND-arrays, a forma mais fácil é utilizar qualquer sequência do Python, seja lista, tuplas, e a função array, certo? Do NumPy. Então vamos ver um exemplo aqui com listas. Pronto, array NumPy criado, certo? Se a gente utilizar sequências alinhadas, o NumPy vai criar arrays multidimensionais, certo? Então, gente, repara que até uma formatação bonitinha, o NumPy deixa o array n-dimensional, certo? Todo array do NumPy ele possui diversos atributos interessantes que nos dizem muito sobre aquela instância individualmente, certo? Então, vamos ver o que alguns desses atributos dizem sobre esses arrays que a gente acabou de criar, certo?
O primeiro atributo que a gente vai ver é o ndim, que vai nos retornar, né, a quantidade de dimensões que o array possui. Já o atributo shape, pessoal, ele vai nos dizer o tamanho desse array em cada dimensão que ele possui. Repare que nesse exemplo que a gente acabou de fazer, o primeiro array ele possui tamanho 5 na única dimensão dele, certo? Já o segundo array, na primeira dimensão, possui o tamanho 2, que seria a quantidade de linhas, nesse caso específico, e tamanho 4 na segunda dimensão, que seria a quantidade de colunas específica desse array de 2 dimensões, certo? Um terceiro atributo que a gente vai ver agora é o dtype, certo? O dtype ele vai dizer para a gente o tipo que aquele array NumPy está armazenando. Em geral, ele vai fazer uma inferência sozinho, mas a gente pode forçar também um tipo específico para aquele array NumPy. Se a gente quiser fazer o cache explícito, que eu comentei há pouco tempo, basta a gente usar o método type, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo uma referência para todos os tipos do NumPy e os caches que a gente consegue fazer, certo? Agora, pessoal, voltando a falar um pouco sobre como criar os arrays NumPy, a gente viu que dá para fazer usando uma função do array, passando uma sequência, certo? Mas existem outras formas, como usando as funções zeros, empty, arrange, dentre várias outras, certo? Vamos falar um pouquinho sobre essas que eu acabei de citar, certo? A gente vai começar com a função zeros, certo? Ela vai criar um array NumPy com o tamanho que a gente vai especificar, passando por parâmetro, certo? E vai preencher todo esse array com zeros, certo? Por exemplo. Pronto. Acabamos de criar um array NumPy com 7 posições na primeira dimensão e preenchemos todo mundo com 0, certo? Se a gente quiser criar arrays multidimensionais com zeros, basta a gente passar por parâmetro as dimensões do nosso array que a gente quer, certo? O NumPy vai criar esse array e vai atribuir todos os valores com zero. Por exemplo, pronto. A função empty, ele tem um funcionamento muito parecido, mas a gente não vai conseguir garantir que seja preenchido todos os valores com zero. Ao invés disso, o array vai ser criado com valores possivelmente não inicializados. Daí podem aparecer aqueles valores meio malucos, certo? Vou mostrar um exemplo aqui no código. Pronto, para finalizar essa parte, esse assunto de criação de arrays no NumPy, a gente vai ver mais uma função muito útil que é o arrange, certo? O arrange, ele vai criar um array com valores entre o intervalo que a gente vai especificar por parâmetro, certo? Vamos ver aqui, ó. Então, ó, vejam que a gente acabou de criar dois arrays NumPy com um intervalo especificado, certo? Passando apenas o fim do intervalo ou o início e o fim na segunda linha do intervalo que a gente quer. Eu também vou deixar na descrição do vídeo uma referência para outras funções que a gente pode usar para criação dos arrays NumPy, certo? Agora, pessoal, falando um pouco sobre as operações básicas entre os arrays NumPy, certo? No NumPy, a gente consegue fazer operações básicas em lotes entre dois arrays, certo? Então, por exemplo, se a gente quiser operações aritméticas entre dois arrays, essas operações vão ser aplicadas em cada elemento. Então, vamos ver aqui, ó.
Repare que o NumPy ele fez a soma dos arrays elemento a elemento, certo? Pronto, a mesma coisa que aconteceu com a operação de multiplicação. Tá? Se a gente fizer uma operação entre um array NumPy e um escalar, a operação ela vai ser feita entre cada elemento do array e a escalar propriamente dita, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Pronto, nessa operaçãozinha aqui, cada elemento do array NumPy ele foi elevado ao quadrado, certo? Então, beleza, gente. A gente vai ficando por aqui com essa explicação sobre alguns conceitos iniciais do NumPy. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que nós vamos tentar responder o mais rápido possível, certo? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos módulos do curso, beleza? Abraço!